Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Hora de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Adri, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Boa semana a todos e boas festas também. É isso aí, a Adriana voltando hoje depois da folga do Natal, está aqui com a gente de novo. E Adri, semana decisiva, faltam 16 nomes para o Ministério do futuro governo e o Ministério do Planejamento está faltando, entrou agora na negociação com a senadora Simone Tebet? Simone Tebet está aí sendo jogada daqui para lá, procurando uma vaga. O presidente Lula, ela queria o Ministério da Cidadania, que vai virar Desenvolvimento Social, mas não conseguiu, foi dado ao cargo ao ex-governador e senador eleito Wellington Dias. Simone Tebet, ao que tudo indica, não está muito interessada no Ministério do Planejamento e o presidente, esse é um posto que vai ser muito importante também na equipe econômica, já que o Ministério de Minas, o Ministério da Economia, o Superministério da Economia, agora será dividido em 4, Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria e Comércio, que será ocupado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o Ministério da Gestão, e que já foi indicada a economista Esther Dweck. Então, falta o planejamento terá uma nova face, terá um papel importante na definição de políticas públicas, pelo menos é isso que se espera com a divisão da equipe econômica. A gente está vendo agora uma mudança muito grande, porque se havia na equipe de Paulo Guedes uma crítica de que ele tinha colocado um super ministério com muitas atribuições, agora a gente está vendo o lado oposto, uma grande divisão. Vamos ver como é que isso se arranja, inclusive na interlocução com o presidente Lula. Pois é, agora o que chama atenção também, né, Adri, se a gente for olhar as propostas econômicas da Simone Tebet candidata, elas eram diferentes das propostas econômicas de Lula, né? Como é que você acha que poderia se encaixar ela como ministra do Planejamento? Ela, a ministra do Planejamento, não é um cargo que, tanto que ela não parece, vamos ver se o Lula consegue convencer ela essa semana, não parece um cargo muito talhado para ela. Antes ela tinha manifestado interesse na indústria e comércio. É um ministério que vai definir políticas públicas, planejamento de longo prazo. Ela tem interesse, sobretudo, na área de educação, apresentou propostas para a área de educação que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no seu apoio, no apoio de Simone Tebet, que foi presidenciável, saiu em terceiro lugar no primeiro turno, ela deu esse apoio a ele e apresentou uma pauta. Nessa pauta tinham medidas na área de educação, para programas também do programa Auxílio Brasil, que vai se virar Bolsa Família. E então ela tem a sua pauta. A questão é como você falou, como que encaixa isso na política que está sendo desenhada pelo governo petista. A gente viu na transição relatórios, propostas, e é dali que vão ser desenhadas, que vão ser, cada pasta vai trazer suas mudanças, mas caberá ao Ministério do Planejamento traçar um rumo de longo prazo. Lembro que a gente tem médio e longo prazo. Lembro que a gente tem 2 pautas importantes, que são a reforma tributária, e também que vai ficar com a equipe de Haddad, já que ele chamou Bernard Api, o economista Bernard Api, para ocupar essa pasta, e também a nova agenda de reforma fiscal, o novo arcabouço fiscal também está com a Haddad. Então, acho que é um ministério que a gente não sabe muito bem
como é que vai funcionar essa separação, e é isso que vamos tentar buscar ao longo da semana, mais informações como que se dará, não só quem vai ocupar essa pasta, né? Já teve vários nomes sendo sondados, o próprio André Lara Rezende também, então são momentos finais aí de arranjo político também, porque Simone Tebet é do MDB, e o MDB não quer que a sua indicação para uma eventual cargo seja computado no rol de ministérios que serão dados ao partido. Inclusive, você citou aí o Pércio Arida, agora depois dele... André Lara. Isso, André Lara, tem razão. Mas aí depois o dele... O Pércio Arida, ele depois desistiu logo no início, isso, né? É que depois dele começaram a ser citados nomes políticos também, né? O Renan Filho, agora a própria Simone. Você acha que pode ter um perfil político nesse ministério, Adri? Sim, pode ter um perfil político. A gente está vendo na montagem de cargos importantes a preponderância do perfil político, como na Fazenda, e o próprio Alckmin, né, no Ministério da Indústria. Se fala aqui em Brasília que a Alckmin não deve ficar o tempo todo, que é uma vaga, uma ocupação temporária no Ministério da Indústria. Muitos ainda sugerem que Josué Gomes, depois de resolver todo o problema que ele está enfrentando, né, toda a resistência na Fiesp, ele é presidente da Fiesp, e resolver também as questões das empresas, no futuro vai ocupar essa vaga na indústria, mas todo um viés mais político mesmo, vai ficar a cargo do segundo escalão desses ministérios, dar essa orientação, esse verniz mais técnico, mas estamos vendo aí um viés econômico, um viés político na economia. E dessa equipe que até agora foi indicada, né, pelo Fernando Haddad, o que dá para projetar dessa equipe? Enfim, que tipo de política você dá para imaginar a partir de agora? Olha, pelos nomes, assim, o futuro ministro Fernando Haddad anunciou o auditor fiscal Rogério Ceron, trabalhou com ele na Prefeitura de São Paulo, também chamou Gabriel Galípolo, foi o primeiro nome anunciado para secretário executivo, também com experiência em São Paulo. O Ceron foi promovido para secretário de Finanças da Prefeitura, onde ele finalizou a renegociação da dívida com a União e vai ser um nome fiscal. Eu cubro bastante, há muito tempo, Raíssa, em área fiscal, e ele tem uma batata quente aí na mão, o Ceron, porque a gente vai ver um Ministério da Fazenda já entrando com desconfiança em relação à política fiscal, o aumento de gastos, né, que foi promovido pela PEC da transição, aprovada na semana passada. Então já começa, por um lado, eles começam com mais folga fiscal, com o aumento de gastos, né, que será aberto pela emenda constitucional que foi aprovada. Por outro lado, uma desconfiança na capacidade dessa equipe de conduzir as contas públicas para uma trajetória de sustentabilidade. A retomada dessa confiança, eles já começam com desconfiança, é um trabalho gigante para Fernando Haddad. A retomada vai depender muito do que ele vai apresentar para substituir o teto de gastos. Qual será a reforma fiscal para substituir o teto de gastos? Ele vai ter menos estresse para administrar, do ponto de vista de que ele vai ter um orçamento moldado, mais ajustado para as demandas, para as promessas de Lula, né, na campanha. Por outro, tem essa desconfiança e vai ter que mostrar resultado e vai ter que ser rápido. Por isso que ele
em várias entrevistas ao longo dos últimos dias, falou: vamos adotar medidas logo no início para promover ajustes e tal. Esse é um discurso que eu ouço muito aqui em Brasília. Vamos ver o que ele está planejando. Não será fácil cortar despesas, fazer ajuste em áreas como sempre se fala aqui em Brasília, nos chamados incentivos, benefícios fiscais. É muito fácil falar: vamos cortar benefício, vamos cortar incentivo, mas eu não tenho visto esses gastos, esses benefícios. Eles representavam, Raíssa, só para você ter uma ideia, 2% do PIB, e eles dobraram nos últimos anos para 4% do PIB. Mas tem muita coisa dentro desses incentivos, desses benefícios, e não será fácil apresentar uma agenda nessa linha, como foi prometida agora pelo governo de transição. Tá aí, Adriana Fernandes analisando o que pode ocorrer nesses próximos dias, né? Expectativa de indicação do futuro ministro ou futura ministra do Planejamento. Quarta-feira tem mais, Adri. Obrigado, até quarta.